Antes da gente entrar nas questões relacionadas à comunhão dos santos e tudo mais, explica logo de cara para a gente, para não restar dúvida, quais são essas três dimensões da igreja? A igreja é dividida em três partes, Padre Guido? Não, mais que dividida, digamos assim, são três dimensões da igreja. A igreja é catalogada em igreja militante, igreja padecente e igreja triunfante. O que significa isso, por favor, Padre Guido? Exato. A igreja militante é constituída pelas pessoas que estão vivendo aqui na Terra, como todos nós, certo? A igreja padecente ou da expectativa é formada pelas almas que estão no purgatório, certo, aguardando o dia de poder entrar definitivamente na pátria do céu. Exatamente as almas chamadas do purgatório, uma palavra um pouco não muito feliz, digamos assim, né? Digamos mais da sala de espera para o céu, da expectativa. E a igreja triunfante é formada pelas almas que já se encontra na luz eterna para toda a eternidade da pátria do céu. Então, só deixando bem claro, igreja militante somos nós aqui na Terra. Perfeito. Nós estamos nesse momento na igreja militante. Igreja padecente é o assunto do Eclésia de hoje, que é sobre o purgatório. As almas do purgatório, então, se chamam de igreja da padecente. Padecente. Padecente, né, ou da expectativa, digamos. Certo. Isto é, não estão ainda na pátria do céu, mas não está mais também aqui na Terra. É nesta fase de transição, ou melhor ainda, a palavra certa, de purificação, porque vai no purgatório alguém que ainda não tem a perfeição para poder chegar na pátria do céu. Certo. É necessário, portanto, não se trata de um tempo, né? Nós calculamos tudo à base de relógio, de tempo, de dias, de anos, etc., mas de um estado de vida, né, para poder purificar-se. E este estado de vida, digamos assim, se termina e se concretiza através não só da oração nossa também aqui na Terra, por isso falaremos nesse programa da necessidade de lembrar todas as almas que estão no purgatório, como também pela intercessão dos santos de Nossa Senhora, eis que as almas vão vibrar de alegria quando de repente, digamos assim, se abrem para elas as portas do céu. Muito bem, e triunfante justamente, então, onde os santos estão, hoje estão na igreja triunfante, é isso? Exato, e chegando na igreja triunfante, isto é, na pátria do céu, ao lado de Jesus, de Maria, de todos os santos, também os santos se tornam intercessores para nós que estamos aqui na Terra. Como deixou bem explicado no começo, Diácono Hélio, o senhor falou, né, da comunhão dos santos, um artigo de fé que nós pronunciamos toda vez que rezamos o nosso credo. Isto é, afirmamos que entre os três estados de igreja, militante, padecente e triunfante, há um verdadeiro intercâmbio de favores espirituais e religiosos. Na medida como nós rezamos pelas almas, as almas do purgatório poderão chegar quanto antes na pátria do céu. Chegando na pátria do céu, intercedem por nós. Por isso que nós invocamos os santos, nós pedimos a proteção dos santos, e os santos são verdadeiros intercessores diante de Deus para que benefícios espirituais possam chegar até para nós. Bom, interessante, né? Agora, já que a gente vai falar mais da igreja padecente no programa de hoje, tem uma citação do catecismo interessante que eu queria chamar isso para os nossos telespectadores agora, para a gente acompanhar essa passagem do catecismo que tem tudo a ver com a nossa conversa a seguir. Bom, o Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1030, né, 1030, destaca o seguinte texto, presta atenção. Aqueles que morrem na graça e na amizade de Deus, mas imperfeitamente purificados, estão certos da sua salvação eterna. Todavia, sofrem uma purificação após a morte, a fim de obter a santidade necessária para entrar na alegria do céu. Né? Então, lembrando, essa citação do Catecismo é o parágrafo 1030.
Padre Guido, o que significa imperfeitamente purificados? Exato. Para poder chegar na pátria do céu, devemos estar perfeitamente purificados. Isto é, não ter mais nenhuma mácula como consequência dos nossos pecados. Portanto, é necessário que possamos todos entrar na pátria do céu nestas condições. Inclusive, entrando na pátria do céu, nós adquirimos o título de santos. Certo. Santos não são somente as pessoas que são canonizadas, porque é o reconhecimento também que acontece aqui na Terra, né? Santos, a perfeição para a santidade é uma ordem categórica que vem da parte de Deus e que cada um de nós, no pleno respeito do seu estado profissional, tem tudo para poder alcançar este objetivo. Portanto, devemos entrar na pátria do céu 100% purificados. É interessante, Diácono Eric, esta comunicação e esta doutrina da Igreja, para poder, a um certo ponto, não vou dizer compartilhar, mas notar como há religiões paralelas à religião cristã, onde também se admite o estado da perfeição logo após de ter alcançado uma purificação total. Até o mesmo Espiritismo, com as formas iniciais de hinduísmo, como também de budismo, afirma a necessidade de uma purificação já aqui na Terra. Só que quando de uma geração para outra, que quando chega os últimos degraus, digamos assim, da perfeição, eis que estas religiões, que são antiquíssimas, afirmam que a alma se encarna em 3 tipos de animais, né? A vaca, a cobra e o macaco, que são considerados até hoje como animais sagrados, e só depois da purificação destes corpos, eis que finalmente se abrirá aquele estado de vida, dizem eles, chamado Nirvana, que é a purificação total à pátria do céu. Respeitamos essas religiões que são também milenárias, mas chegamos à nossa religião. E o fato de poder entrar na pátria do céu 100% purificado é artigo de fé. Portanto, daqui a pouco vou citar até alguns concílios que falaram a respeito disso, mas a definição que o Catecismo da Igreja Católica afirma é extraordinariamente perfeita. Isto é, todos somos chamados para a pátria do céu, mas não podemos entrar se tivermos algumas falhas, não graves, naturalmente, mas que merecem serem purificadas. Bom, antes da gente continuar aqui a falar sobre o purgatório e tudo mais, o senhor passou por essa questão aí de que algumas religiões professam de maneira contrária ao que o cristianismo ensina, né? O senhor estava dizendo da reencarnação e para nós cristãos, né? Para nós católicos, nós acreditamos na ressurreição. Mas tem um texto bíblico em Hebreus que isso deixa um pouco mais claro, Padre Guido. O senhor lembra essa passagem de Hebreus, sim, o contexto dela para a gente? Sim, exatamente. É o capítulo 9, versículo 27. Certo. Onde se afirma que está estabelecido que nós vamos morrer só uma vez e que logo após a morte haverá o julgamento. Sim, tenho certeza do que estou falando, a citação, né? Capítulo 9, versículo 27, podem averiguar na carta aos Hebreus. Então, de acordo com esse ensinamento bíblico, com esse embasamento bíblico, a igreja ensina essa verdade de fé. A gente vai morrer uma única vez e ser julgado imediatamente após a morte. Neste julgamento, aqueles que estão, ao contrário do que o catecismo diz, né? Aqueles que estão imperfeitamente purificados não chegaram a hora ainda da pátria definitiva do céu. Aqueles que já estão devidamente purificados, sim, o céu. E esse estágio, esse período, né, da igreja padecente, justamente o purgatório, é para que as pessoas sofram uma purificação após a morte, como diz o Catecismo no 1030 que eu li agora há pouco. Padre Guido, ainda para a gente deixar claro isso. A pessoa se confessou do que diz respeito à culpa, ela não carrega mais, portanto ela não merece mais o inferno. Que ela pediu perdão a Deus, não carrega a culpa por aquele pecado,
foi perdoado. Mas mesmo aquele pecado que foi perdoado, existem as consequências, né? Uma outra maneira de dizer são as consequências das penas temporais. São essas penas temporais, essas consequências do pecado já perdoado, que nós seremos purificados no purgatório? Perfeito. Portanto, meus amigos, é muito importante a sua colocação, inclusive já está entrando no tema das indulgências, né? O grande poder que a Igreja tem de agir em nome de Deus, fazendo com que até os castigos temporais, devido aos nossos pecados cometidos, confessados e já perdoados, sejam anulados, graças a este grande poder da Igreja, que para facilitar até a nossa chegada na pátria do céu. Porém, se trata naturalmente de um perdão, de uma indulgência diante de pecados veniais, não de pecados graves. Deus respeita até o último instante da nossa vida a liberdade que Ele nos concede. O uso bom da liberdade, da vontade e da inteligência nos leva a nos comportar como autênticos cristãos. Mas a nossa natureza humana, também ferida pelo pecado, pode nos aconselhar a pegar um caminho paralelo que depois não vai dar em nada. Cuidado com isso, gente, porque ninguém de nós é dono do tempo. Somos chamados a santificar o momento presente. Portanto, se nós pensássemos nas consequências de todos os nossos atos, pensaríamos duas vezes antes de cometer qualquer pecado. E esta doutrina da Igreja nos convida a pensar seriamente nisso para poder um dia merecer exatamente a pátria do céu. Então, interessante, então entendido, né? Quanto à culpa, a confissão nos livra, obviamente. Não merecemos mais um inferno porque pedimos perdão a Deus e Ele, com a sua misericórdia, nos perdoou. As consequências desse pecado, as penas temporais desse pecado, serão purificados no purgatório ou serão anulados devido à indulgência. Só que sobre a indulgência, você continua assistindo o nosso programa, que já o Padre Guido vai explicar isso com mais calma, né? A gente volta nesse assunto já, sobre a indulgência, especialmente como é possível lucrar as indulgências, né? Como é possível lucrar as indulgências para as almas do purgatório nos 8 primeiros dias de novembro. O Padre Guido vai explicar isso certinho pra gente. Então se acompanha, não sai daí que já a gente volta nesse assunto. Padre Guido, continuando a questão então do purgatório. O Papa São Gregório Magno, que foi um gigante, né? Foi Papa de 540 a 604, inclusive é doutor da Igreja, ele já naquela época ensinava essa questão da possibilidade do perdão que é alcançado na outra vida, nessa outra esfera de perdão? Colocando na frente, Diácono Eric, a bondade e a misericórdia de Deus, ele aceita exatamente esse tipo de raciocínio. Acredita plenamente o Papa Gregório Magno na possibilidade do perdão de Deus na outra vida. Olha, gente, que é importantíssimo isso. Em primeiro lugar, para nunca abusar da bondade de Deus. Certo. Aprendamos isso, em primeiro lugar. Em segundo, mesmo que com os nossos pecados veniais, digamos assim, estamos estragando a nossa amizade com Deus, criando uma distância com Ele, não devemos nunca desconfiar da bondade e da misericórdia de Deus. Certo. Mesmo diante de qualquer pecado, meus amigos, nunca fechar os nossos olhos à noite para um merecido descanso noturno, sem pedir perdão a Deus por algo que aconteceu e que estragou um pouquinho a nossa amizade com Ele. Somos chamados a sentir horror do pecado e a experimentar a alegria da beleza da graça de Deus. Além do São Gregório, que é doutor, o senhor ia completar alguma coisa, Padre Guido? Não, era isso aqui, okay. A voz da Igreja, exatamente, do magistério. Justamente porque os concílios, né, Padre Guido, vários concílios da Igreja trataram desse assunto também. Relembra para a gente alguns desses concílios, Padre Guido? Sim. Em primeiro lugar, temos o concílio de Lyon, realizado na cidade de Lyon, na França, no ano 1274, seguido inclusive por mais 2 grandes concílios, de Florença, celebrado no ano 1438,
e do famoso Concílio di Trento, né, do ano que durou 18 anos, olha só, ano 1545 ou 1563, onde esses três grandes concílios definem o purgatório como a purificação final dos eleitos e afirmam também que, graças também à oração dos fiéis na terra, encurta-se, digamos assim, a distância entre as almas e a pátria do céu. De novo a questão das indulgências. Entramos exatamente no campo da indulgência, porque valoriza aquelas três dimensões de igreja. Igreja militante, como falamos no começo, padecente e triunfante. É o verdadeiro intercâmbio de favores celestes e benefícios que acontecem entre as almas destas três categorias de igreja. Sobre a indulgência, repito, o Padre Guido vai explicar já já com calma, né, como é possível lucrar. Lucrar é a palavra correta, né? A expressão correta que a gente usa. Como é possível lucrar as indulgências para as almas do purgatório nos 8 primeiros dias, né? Nos 8 primeiros dias do mês de novembro. Depois, São Francisco de Sales também tratou desse assunto, Padre Guido? Sim, São Francisco de Sales, que viveu no ano 1567 até o 1655, ensinava que é preciso tirar mais consolação do que temor do pensamento do purgatório. Por exemplo, até a iconografia, a fantasia cria o purgatório como lugar de sofrimento, de desespero às vezes, né? De falta de possibilidade de melhorar a condição. Não é bem assim, porque é uma passagem, digamos assim, em termos materiais, não se trata de tempo, se trata de estado de vida para irmos definitivamente para a pátria do céu. Por exemplo, ele considera, São Francisco de Sales, que as almas vivem em contínua união com Deus. Não ficam revoltados com Deus como as almas que estão no inferno. Purificam-se voluntariamente e estão certas da sua salvação. Têm uma paz profunda e agradam também a Deus. Interessante notar esta porta digamos, de estado de vida eterno maravilhoso que está prestes a se abrir para as almas do purgatório. Naturalmente, esta purificação quer que empenha todas as pessoas a fazer algo para que uma alma possa chegar quanto antes na pátria do céu. E eu gostei que o que São Francisco Sales ensinou, né, dizendo que essas almas purificam-se voluntariamente e estão certos da sua salvação. Tem tudo a ver com a definição dos concílios que o senhor falava anteriormente, porque os concílios, né, principalmente o concílio de Trento, né, definiu como purgatório a purificação final dos eleitos. Não é a purificação de qualquer um, dos eleitos, daqueles que já estão, né, com a garantia da salvação eterna alcançada. Porém, antes de se apresentar a Deus oficialmente, cada um de nós vai passar por essa purificação, a não ser aqueles que viveram de maneira exemplar e que conseguiram já, aqui em vida, alcançar essa purificação exata. A gente vê isso com os santos, né, Padre Guido? Muitos santos alcançaram isso aqui na Terra. Sim. Né? Outros alcançaram também a pátria do céu depois. Agora, uma coisa é dogma de fé. Quando o magistério da Igreja proclama uma pessoa beata ou santa, nenhuma dúvida pode ser apresentada quanto à presença desta alma na pátria do céu. Interessante. O senhor disse agora há pouco do embasamento bíblico relacionado à questão da encarnação, é justamente a passagem de Hebreus, capítulo 9, o versículo 27, lá está o embasamento bíblico. E para a existência propriamente dita do purgatório, existe também um embasamento bíblico claro, Padre Guido? Sim, se encontra exatamente no segundo livro dos Macabeus, no capítulo 12. No capítulo 12 deste livro, podemos até conferir, está escrito o seguinte, que um chefe militar chamado Judas dos Macabeus
e ele assaltou com o seu exército uma cidade inimiga. E no dia seguinte, após ter conquistado esta cidade, deu ordem para os seus soldados recolher os cadáveres dos soldados mortos para dar digna sepultura. E os soldados encarregados de recolher os mortos notaram que debaixo da roupa dos soldados mortos havia vários objetos religiosos de ouro que aqueles soldados haviam roubado no templo daquela cidade. Certo. No pleno respeito das mentalidades, das culturas diferentes, roubar o tesouro de qualquer templo, mesmo que fosse dedicado a um deus ou uma deusa por aí, era considerado um pecado gravíssimo, porque ninguém tinha direito de mexer com as divindades típicas de tantos outros povos. Então, este Judas Macabeus, quando ele ficou sabendo que debaixo da roupa dos seus soldados mortos havia objetos que esses soldados haviam roubado no templo, achou e considerou como a morte tivesse sido como uma consequência por este gesto sacrílego que haviam feito. Certo. Portanto, está escrito assim na Bíblia. Ele mandou fazer uma coleta de ofertas e mandou esta coleta para o Templo de Jerusalém, para que fosse oferecido um sacrifício de expiação pelos pecados cometidos por esses soldados, porque acreditava plenamente na necessidade de entrar na pátria do céu 100% purificado. Interessante uma frase que fiz questão até de preparar. Pois não. Pode conferir, meus amigos, está escrito assim: se ele, este Judas Macabeu, não esperasse que os mortos que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo pelos mortos, mas ele acreditava que uma bela recompensa aguarda os que morrem piedosamente. Por isso, diante desta afirmação, ele acreditou que oferecendo um sacrifício era como uma colaboração para que Deus se mexesse com a sua compaixão, com a sua ternura, com a sua misericórdia e perdoasse o pecado daqueles soldados, acolhendo as almas deles na pátria do céu. Então, se alguém tiver alguma dúvida, fala assim, olha, onde que na Bíblia, né, está falando sobre o purgatório? Basta procurar o livro dos Macabeus, o segundo livro. Segundo livro dos Macabeus. Estou um pouquinho, gostei dessa sua afirmação, Diácono Eric, mas é meu dever, gente, ajudar as pessoas a ter uma maior e melhor compreensão da Bíblia Sagrada, porque toda a família das igrejas protestantes e crentes acabaram não considerando este livro como divinamente inspirado. Ah, então esse livro dos Macabeus estão entre aqueles que não estão presentes nas Bíblias protestantes? Exato, são 7 livros, todos do Antigo Testamento, e que os protestantes não consideram como livros canônicos. O livro de Tobias, o livro de Esther, estes 2 livros dos Macabeus, o livro do profeta Baruch, o livro da sabedoria e o livro do eclesiástico. Todos livros do Antigo Testamento. Para nós católicos, a Bíblia no Antigo Testamento é formada por 46 livros, para os protestantes é formada por 39 livros. Quanto ao Novo Testamento, não há nenhum problema. Todos consideramos válidos e divinamente inspirados os 27 livros que formam o Novo Testamento. Muito bem. Então, no segundo livro dos Macabeus, né, no capítulo 12 do segundo livro dos Macabeus, né, Padre Guido? É justamente o texto bíblico onde a igreja, né, baseada nesse texto bíblico, ensina a seus fiéis essa verdade de fé da existência do purgatório. Lembrando que tudo isso faz parte da revelação divina. A revelação divina
se iniciou lá atrás, a partir de Abraão, e se encerra com a morte do último apóstolo. Tudo isso é a revelação divina e a igreja, né, que é guardiã dessa revelação divina, que nos ensina isso ao longo dos séculos, deixa bem claro que essa verdade existe com esse embasamento bíblico. Então a igreja não inventou, não tirou isso de algum lugar assim sem importância. Justamente são as Sagradas Escrituras que nos atestam essa verdade de fé.